Vou compartilhar minha tela com vocês, então, para a gente iniciar. Separei aqui o nosso tema, tá? Em 4 etapas, ok? Então, quando a gente fala de drenagem sustentável, a gente vai trazer um pouco dessa contextualização. O que é a drenagem sustentável? O que são as técnicas LEED, drenagem verde, né? Então, vários nomes aí que nós temos, né, aplicados hoje no mercado, né? Hoje em dia, depois do ocorrido no Rio Grande do Sul, né, toda essa tragédia que nós tivemos lá, logo depois saiu uma reportagem no Fantástico, né? E eles abordaram muito também um termo que está ganhando força hoje no mercado, que é de cidade esponja, né? Cidades esponjas, né? Nós tenhamos mais cidades esponjas. Então, esse termo acabou até sendo abordado ali na reportagem do Fantástico. Ele tem ganhado corpo, tem ganhado forma, né? Tem ganhado força, porque é um termo que qualquer leigo consegue já fazer uma certa assimilação, consegue entender só com esse termo parte, né, do que são essas soluções. Então, quando você pensa cidade esponja, né, qualquer leigo, talvez você nunca ouviu falar desse termo, mas você imagina uma cidade esponja, né, uma cidade que quando cai água, ela absorve essa água. Né? Então, é um conceito ali que trouxeram aí bem recente mesmo, né, esse termo, que realmente está caindo aí na boca aí dos profissionais. Tá? Então, técnicas LEED, drenagem sustentável, drenagem verde, né, outras nomenclaturas, né? Para isso que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, ok? Depois nós vamos apresentar as soluções, vamos apresentar aqui um campo que tem muita oportunidade para você aplicar esse conhecimento e como avaliar esses dispositivos. Então vamos começar aqui pelo início, né? Trazendo um conceito bem simples aqui, ó, que é uma visão sustentável traduzida em práticas e dispositivos que promovam o ciclo natural da bacia hidrográfica, ou seja, infiltração, armazenamento, interceptação, tá? Então, quando a gente vai relembrar aqui o conceito de ciclo hidrológico, nós temos aqui todos esses processos aqui orquestrados naturalmente. Por exemplo, choveu numa determinada região. Se essa região ela tem muita folhagem, tem muita vegetação, tem muita árvore, parte dessa chuva já será armazenada pelas folhagens, né? Como se fossem pequenas folhinhas, fossem micro reservatóriozinhos, né? Então começa a chover, começa a acumular água naquela folha, né? A outra folha, a outra folha. Então tem um processo de interceptação. Bom, o que não caiu na folhagem, caiu direto no solo, pode ainda infiltrar no solo, né? Se você for relembrar os seus momentos aí que você viajou para a praia, ou você que mora numa cidade litorânea, possivelmente no período de chuva, você não vê escoamentos acontecendo sobre a areia da praia. Você vê a areia ficando úmida e a água rapidamente infiltrando. Por quê? Porque a areia é um material granular bastante permeável. Tá? É um processo de infiltração. Existe também o processo de evaporação, né? Ou seja, a água ela evapora e vai formar novas nuvens que vai gerar mais um processo de precipitação. Então, como é um ciclo, né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Agora, o que o processo de urbanização desregrada acaba causando aí, né, nesse nosso ciclo hidrológico? Se a gente for ver, a taxa de urbanização pelo mundo, ela cresceu demais e tem uma tendência de continuar crescendo. E esse crescimento, muitas vezes desordenado, pode gerar alguns efeitos aqui, tanto na questão da qualidade da água, como também na questão da quantidade dessa água. Então, olha só, fazendo um contexto aqui até mais simplificado, antes de a gente entrar nesse fluxograma, imagine o seguinte, uma área verde, né, uma área de floresta, ou uma área gramada, uma área de vegetação. Quando chove sobre essa área verde, o que vai acontecer com essa água da chuva? Parte dela vai ser interceptada, a folha vai utilizar, parte vai cair no solo, vai infiltrar, e agora vai ter uma parcela pequena que vai escoar superficialmente, que é o nosso ESD, escoamento superficial direto, ok? Então pensa nesse cenário aí na sua cabeça, tá? Cenário 1. Cenário 2, pessoal. Passaram a máquina lá na vegetação, tiraram as árvores, agora é um loteamento. É casa, é asfalto, é concreto, é telhado, né? Então o que vai acontecer no cenário 2 quando chover? Parte dessa água que caiu nessa região, né, vai ter muita dificuldade para infiltrar. Porque como que ela vai infiltrar no concreto? Como que ela vai infiltrar no telhado? Como que ela vai infiltrar no asfalto? Que são materiais que têm uma taxa ali muito baixa de permeabilidade, né? Ou seja, quase impermeável. Então, choveu ali, logo ela vai escoar superficialmente, né? Não tem mais árvore para interceptação, não tem mais folhagem para infiltração, vai aumentar o que? O nosso escoamento superficial direto, ok? Então, assim, pensa no cenário 1 e o cenário 2, essa é a diferença que a gente vai ter em ambos os cenários, tá? Então, passando aqui do básico para uma análise um pouco mais aprofundada, nós teríamos o seguinte, imagine que a população aumenta. Tá? Se a população aumenta, a quantidade de esgoto também aumenta. Né? Então, cada ser humano aí tem uma capacidade de geração de lixo por dia. Né? Então, se nós temos mais
seres humanos, temos uma população maior, obviamente o esgoto, o rejeito vai aumentar. Se tem o aumento desses materiais, nós temos uma diminuição da qualidade das águas pluviais recolhidas. Se tem essa diminuição das águas pluviais, que vem da chuva aí, o que vai acontecer? Essas águas vão parar onde? Vão parar nos pontos baixos da bacia, que são os córregos, são os rios, são os cursos d'água. Então piora também a qualidade dos rios, e aí nós temos um problema de poluição, certo? Agora, isso daqui é uma questão de qualidade da água. Olhando agora a quantidade da água, se nós temos, por exemplo, uso e ocupação do solo alterado, como eu acabei de comentar, cenário 1 vegetado, cenário 2 urbanizado. Então, eu tive um uso do solo, ocupei esse solo, né, e alterei a minha superfície. Né? Era vegetação, agora é concreto, asfalto e telhado. Se eu tenho esse novo cenário, o que vai acontecer? A nossa área impermeável aumenta, obviamente. Tá? Então, se eu tinha uma área totalmente permeável e agora eu tenho concreto, asfalto, telhado, a minha área impermeável aumentou bruscamente. Se aumentou a minha área impermeável, o que vai aumentar também? O meu ESD, o meu escoamento superficial direto, também aumenta. Se aumentou o meu ESD, o que vai acontecer com a minha vazão? Minha vazão vai ter um pico também maior. E se eu tenho uma vazão de pico maior, eu tenho problemas aí de inundações. Então, o meu curso d'água começa a não suportar mais aquele volume de água, aquela vazão, começa a transbordar para suas áreas adjacentes. E aí toda aquela população que está morando próximo ao curso d'água vai ser impactada. Outro caminho que possível, né, pessoal, que nós vemos bastante também, aí já olhando mais para uma visão de macro, é quando nós temos uma drenagem modificada. Por exemplo, tem um curso d'água, um córrego natural, que ele é bastante sinuoso, com bastante meandros e tudo mais, e é feito um projeto de canalização que vai cortar como se fosse uma linha reta, né, esse curso d'água. Então, o curso d'água que era sinuoso, né, agora é uma linha reta. Né? Então, com isso nós temos o quê? Nós temos um encurtamento, né, da minha extensão, porque se eu pego todo o meu S, né, a extensão do S, é maior do que uma linha reta. Né? Se eu for esticar o meu S, né, fica um trecho de curso d'água bem maior. Então, tem uma redução na minha extensão. Ao mesmo tempo que eu tenho um aumento da minha declividade. Tá? E esse efeito, né, aumenta a velocidade do escoamento. Porque se eu tenho um trecho mais íngreme, mais inclinado, obviamente a velocidade tende a ser maior. E se a velocidade é maior, o meu tempo de percurso é menor. Então, olha só, se eu vou para a minha cidade vizinha a 100 km por hora, né, eu chego num determinado tempo. Agora, se eu vou a 200 km por hora, eu chego na metade do tempo. Tá? Então, se eu tenho um curso d'água que tem um escoamento com uma determinada velocidade, a partir do momento que eu retifiquei esse curso d'água, que eu modifiquei, que eu fiz ele reto e tudo mais, acelerei esse escoamento, esse volume de água vai chegar a jusante de uma forma mais rápida, mais célere. E isso vai gerar o quê? Um aumento na vazão de pico também. E, em decorrência disso, nós teremos problemas de inundação. Então, perceba que uma urbanização desregrada, ela pode desencadear muitos problemas para a população. Então, hoje em dia, nós temos esses problemas espalhados pelo país, ano após ano. Né? Então, esse ano aqui nós tivemos, infelizmente, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Né? No ano passado, nós tivemos também, tanto no Rio Grande do Sul, que teve duas cheias também, muito impactantes na região, mas também Santa Catarina. Nós tivemos São Sebastião no ano passado. Nós tivemos também no ano retrasado, norte de Minas, Bahia, Recife. Então, assim, você começa a perceber que realmente é um problema crônico e espalhado pelo país, né, e que tem se agravado ao longo dos anos, porque tem aumentado essa frequência desses eventos. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos um pouco dessa contextualização inicial. Então, a drenagem sustentável, ela visa, né, aumentar as nossas parcelas de armazenamento, aumentar as nossas parcelas de infiltração, né, que são parcelas que, muitas vezes, do ciclo hidrológico natural, partindo para uma urbanização desregrada, quase não existem mais. Tá? Então, você pega uma área muito cinza na cidade, vai infiltrar água onde? Né? Você pega uma área muito cinza, vai armazenar água aonde? Né? Choveu, escoou, choveu, escoou. Então, a drenagem sustentável visa muito essa questão natural do ciclo da bacia. Né? Então, é trazer à tona novamente a infiltração, o armazenamento, a interceptação. Ok?